Muito boa noite, meus irmãos queridos, meus amigos. Que a graça do Senhor Jesus esteja presente em cada coração e que se manifeste na nossa vida constantemente, tanto em dias alegres como também em dias difíceis que nós temos que passar ao longo dessa vida. Nós estaremos mais uma vez meditando na palavra de Deus, dando continuidade ao nosso estudo na primeira epístola de João, hoje capítulo 4, a partir do versículo 14, se estendendo até o último versículo, que é o versículo 21. Ainda estamos de uma maneira virtual, hoje por conta do término das nossas reformas aqui em nossa igreja. Estamos já em fase final, já com a higienização do templo, das salas, otimizando algumas coisas, até para nós voltarmos a termos outras atividades, como o nosso discipulado, o nosso culto infantil. Nosso desejo é que em breve tempo nós já voltemos a esse novo normal, né? Mas já contando com a presença dos irmãos de uma maneira mais significativa, em comunhão, em meditação, em adoração. Nós estamos muito felizes porque temos a palavra de Deus conosco para nos instruir ao longo do nosso viver. Nós saudamos a todos que estão chegando, já temos um grupo significativo de irmãos. A paz do Senhor, que Deus abençoe a cada um e que tenhamos esses momentos como sendo momentos de crescimento espiritual. Eu quero chamá-los à oração nesse instante, e nós assim faremos, e logo em seguida estaremos meditando na palavra de Deus. De antemão eu quero lhe encorajar a ter consigo um exemplar da palavra de Deus, e já abrir na primeira epístola de João, capítulo 4, a partir do versículo 14 até o versículo 21. É o texto que nós nos prenderemos nesta ocasião. Vamos orar ao nosso Senhor. Nosso Deus, muito obrigado por tanto que tens feito em nosso favor. Muito obrigado pela possibilidade que temos de meditar na Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque nós sabemos que a Tua palavra nos alimenta espiritualmente. E como somos necessitados desse alimento, Senhor. Ó Deus, dá que nunca nos esqueçamos de meditar na Tua palavra, e assim seremos bem-aventurados. Seremos felizes, porque a Tua palavra nos dá regozijo, nos dá alegria para a alma, contentamento para o coração. Oramos assim, no nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, queridos, eu gostaria de ler esse texto e meditar com os irmãos. Tenho consigo a palavra de Deus, a 1 João capítulo 4, a partir do versículo 14. E nós temos visto e testemunhado que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele, e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus, e Deus nele. Nisto é que nós aperfeiçoado o amor, para que, no dia do juízo, mantenhamos confiança, pois, segundo ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Amém. Meus amados irmãos e amigos, o apóstolo João escreveu essa
carta tão preciosa no final do primeiro século, escrevendo à igreja cristã já formada por judeus convertidos, por prosélitos, por gentios que tinham se convertido ao cristianismo. O apóstolo João então alertava acerca da importância do amor. O apóstolo João, que é conhecido como sendo o apóstolo amado. O amor, na verdade, anda de mãos dadas com o Evangelho, anda de mãos dadas com a mensagem do Evangelho da Graça. Se não, vejamos, a palavra de Deus nos ensina que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A Bíblia também nos ensina que o principal mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. A Bíblia ainda nos ensina, agora através do apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 13, que todos os sentimentos, todos os dons são temporários. 3 somente permanecem: a fé, a esperança e o amor. E o apóstolo Paulo faz questão de enfatizar que o principal deles é o amor. O amor, portanto, caminha de mãos dadas com a mensagem que Deus tem para o seu povo. Jamais podemos nos esquecer do amor. O apóstolo Paulo também, escrevendo agora aos Romanos, ele fala que Deus prova o seu amor para com cada um de nós, em que, quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Enfim, queridos, nós temos tantos exemplos de amor, tantos textos que enfatizam a importância do amor. Nós estamos diante, então, de uma palavra que é a palavra de Deus por meio do apóstolo João, que enfatiza a ideia de que a fé cristã é diretamente associada ao amor. Não existe possibilidade de nós amarmos a Deus sem amarmos o nosso próximo. Não existe possibilidade de nós sermos novas pessoas sem demonstrarmos amor. O amor, portanto, é uma marca significativa do cristianismo, da vida cristã. Finalmente, o Senhor Jesus Cristo disse que nós seríamos conhecidos como seus discípulos se tivéssemos amor uns para com os outros. Mais que a eloquência, mais que a aparência, mais que os grandes discursos, o amor, a prática do amor, a vivência do amor, uma vida de amor. Paulo, o apóstolo João, então, fortalece a ideia de que o amor, de fato, é fundamental para a vida cristã. Vamos ver o que esses versículos nos ensinam? E aí nós vamos extrair lições, acredito que bem preciosas para a nossa vida. Versículo 14, 1 João capítulo 4, versículo 14, diz assim: E nós temos visto e testemunhado que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. João, então, enfatiza para a igreja primitiva e agora para nós, a evidência de que Deus enviou o seu Filho para ser o Salvador. Mais que um curandeiro, muitas pessoas procuravam Jesus com a intenção somente de terem uma melhora temporária nesta vida. Buscavam curas, buscavam melhorias de vida. Hoje também nós encontramos tantas pessoas que buscam a Deus com o interesse de terem as coisas que Deus pode oferecer. São pessoas que querem as coisas de Deus, mas não querem ter um relacionamento com o Deus que nos dá as coisas. Com Deus. É como eu de vez em quando menciono, para algumas pessoas, Deus parece com um avô rico que temos, que nós não gostamos muito da presença dele, não gostamos muito das histórias dele, não gostamos muito do cheiro dele. Mas quando passamos privações financeiras, nós nos chegamos até ele para pedirmos ajuda, para que ele possa preencher um cheque e nos dar.
Às vezes as pessoas não querem relacionamentos com Deus, mas querem que Deus possa lhes proporcionar aquilo que a própria condição humana não foi capaz de dar. Então, a grande verdade é que nós precisamos reconhecer que Deus enviou Jesus ao mundo para ser o Salvador do mundo. O Salvador. O único caminho, verdade e vida. O próprio Cristo se apresentou dessa forma. No Evangelho segundo João, nós encontramos o Senhor Jesus Cristo sendo caracterizado de tantas formas. Logo no início ele é apresentado como verbo, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele também é apresentado no Evangelho de João como sendo a porta que dá acesso ao Pai. Ainda no Evangelho de João, o Senhor Jesus Cristo é apresentado como água que dessedenta a nossa vida, tira a sede, mata a sede. É apresentado como pão da vida. É apresentado como caminho, como verdade, como vida, como ressurreição. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus então é caracterizado de tantas formas. Ele é o Salvador do mundo. Ele é aquele que veio buscar e salvar o que se havia perdido. João faz questão de mencionar isso. E nós temos visto e temos também testemunhado que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Não minimize a vinda do Senhor Jesus. Não diminua o seu papel a este mundo. Ele não veio para fazer de você um homem rico, uma mulher rica. Ele não veio simplesmente para lhe dar uma satisfação temporária, transitória, efêmera nesta vida. Ele veio para salvar. Ele verteu um sangue precioso no Calvário para purificar os nossos pecados, porque os nossos pecados eram exatamente aquilo que nos separava de Deus. Em Cristo nós temos então aquele que veio tirar o pecado do mundo. João, portanto, enfatiza essa grande realidade, essa grande bênção. Nós temos testemunhado e temos visto que Deus, o Pai, enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Veja Jesus como Salvador da sua própria vida. O versículo 15 diz: aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Ora, João está dizendo que com a boca nós confessamos que Jesus é o Filho de Deus. E essa ideia é fundamental para nós crermos, até porque no final do primeiro século havia uma grande discussão em relação à própria identidade do Senhor Jesus. Se ele era de fato o Cristo, ou se o povo deveria ainda esperar um outro. Então, o grande debate era exatamente esse, se Jesus é o Cristo. Vocês lembram que no final do Evangelho segundo João, não é? Ele conclui no penúltimo capítulo, dizendo que escreveu essas coisas para que nós pudéssemos crer que Jesus é o Filho de Deus e, crendo, tivéssemos vida em seu nome. Então, é de fundamental importância que nós vejamos Cristo como o Filho de Deus, aquele que veio buscar e salvar o que se havia perdido. Versículo 16 diz: e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Agora nós encontramos João canalizando a mensagem para o amor. O amor. Eu falei no início da nossa reflexão que o Evangelho anda de mãos dadas com o amor. Deus é amor. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Esse amor maravilhoso. Não sabemos nem por que Ele nos ama. Ele simplesmente quis nos amar. Ele simplesmente quis
cuidar de nós. Ele simplesmente quis enviar o seu Filho para nos salvar, sem qualquer merecimento. Não merecíamos, mas assim o Senhor fez. Ele é amor, é a essência do amor. Ele nos ama independente daquilo que nós somos, daquilo que nós fazemos. Tantas vezes nós olhamos para a nossa história de vida e encontramos tantos fatos dos quais nós não nos orgulhamos, até nos envergonhamos, nos entristecemos por termos feito aquilo que fizemos. Ainda assim, nós nos sentimos amados por Deus, cuidados por Deus, protegidos por Deus. Ele tornou o seu amor algo concreto para a nossa vida. E João então deixa muito claro por que Deus nos amou. Ele nos amou porque Ele é amor. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Você quer permanecer em Deus? Você quer que Deus permaneça em você? Ame. Procure conjugar o verbo amar. Eu amo, tu amas, ele ama. Que nós possamos amar. Às vezes nós temos uma tendência, uma inclinação para revidarmos as coisas ruins que nos acontecem. Eu tenho dito constantemente que quem se vinga tem um momento só de satisfação, mas quem perdoa tem uma vida toda de satisfação. Então não guarde rancor, procure amar. É interessante que o apóstolo Paulo, lá no capítulo 12 da carta aos Romanos, ele diz assim: se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se ele tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo isso, vocês amontoarão brasas de fogo sobre a sua cabeça. Imagina aí o inimigo recebendo água, recebendo alimento. A brasa de fogo, a consciência, a cabeça vai queimar. Ele vai ficar refletindo a respeito do motivo pelo qual aquele que ele considera inimigo lhe serviu com tanto amor. Assim nós podemos viver em um mundo tão cheio de ódio, cheio de disputas, cheio de conflitos. Nós podemos fazer grande diferença se nós amarmos, se nós buscarmos ter uma vida de amor, se nós cultivarmos o amor, se nós amarmos de uma maneira altruísta, sem esperarmos o retorno, simplesmente amarmos, porque Deus está em nós, não é porque nós somos bonzinhos, não é? Como Agostinho falava, né? Tudo de bom que você encontrar em mim não é meu não, é Deus na minha vida. O que de ruim você encontrar sou eu mesmo, mas o que de bom você encontrar é Deus na minha vida. E só o privilégio de ter Deus agindo na nossa vida já vale, meu irmão, já vale, minha irmã. Então que nós possamos deixar que esse amor de Deus venha transbordar, venha se materializar, venha se transformar em ações, que possamos estender a mão, que possamos abraçar, que possamos de fato amar. Nisso o Senhor será glorificado, que nós possamos amar. Veja o que diz mais, agora versículo 17. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que, no dia do juízo, mantenhamos confiança, pois, segundo Ele é, também nós somos neste mundo. Que coisa maravilhosa! Quando nós amamos, nós então somos, de alguma forma, os representantes de Deus nesta terra. Como Ele é, assim nós seremos, se nós formos aperfeiçoados no amor. Há uma carência tão grande, queridos irmãos. No último final de semana eu tive o privilégio de estar com a Bárbara e com o Francisco, né? E com a irmã Silvana Araripe, realizando lá
ministrando lá no casamento de Bárbara e Francisco, na cidade de São Paulo. E no dia da nossa partida, nós fomos almoçar em um shopping da cidade, e depois eu encontrei um quiosque que tinha algo que me interessava, e eu fui lá adquirir. E naquela conversa, e começamos a conversar, a pessoa queria saber por que eu queria tanto aquilo ali, porque marcava de alguma forma um momento precioso da minha vida, que era na verdade era só um boné com a marca de um banco que eu trabalhei antes de ir para o seminário estudar teologia. E eu disse, não, é porque eu trabalhei nesse banco, né? Foi. E o senhor trabalhou durante quanto tempo? Eu disse, eu trabalhei até o final de 1987, porque em 88 eu deixei para ir para o seminário. E aí eles ficaram curiosos acerca de seminário, e eu comecei a falar que eu já era pastor, que eu pastoreava já há 30 anos, e eles ficaram impressionados. Eu comecei a falar acerca do que Deus fez na minha vida. A minha esposa e a minha filha estavam em outro lugar e já estavam preocupadas porque eu comecei a me demorar. E aí o colega daquela moça chegou e ambos ficaram ouvindo a respeito do amor de Deus, a respeito do cuidado que Deus tem tido comigo, a respeito da maneira como Ele tem cuidado da minha vida, da minha família e de tantos que eu conheço. E sem que eu percebesse, aquele homem já estava com os olhos lacrimejando, e ele pediu que eu orasse por ele, e a moça então pediu que eu conversasse um pouquinho mais e depois agradeceu as palavras, porque o mundo vive tão carente do amor de Deus. Mais que discutirmos coisas secundárias, que possamos falar do amor de Deus, que possamos refletir a graça que há no Senhor Jesus. Isso faz grande diferença na nossa vida, queridos. Nós fomos chamados para representar o Senhor Jesus Cristo. Ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria, até os confins da terra. Vocês serão as minhas testemunhas. Vocês foram chamados para testemunhar a meu respeito, a respeito do amor de Deus que mandou-me ao mundo. Às vezes nós nos apanhamos tão envolvidos em coisas deste mundo e nos esquecemos que nós somos, acima de tudo, representantes do Senhor Jesus, testemunhas do Senhor Jesus, que nós possamos amar como Jesus amou, que nós possamos agir como Ele agiu, que nós possamos de fato testemunhar do seu cuidado, que nós possamos nos desprender das coisas que tantas vezes tornam-nos tão parecidos com aqueles que não conhecem a Deus, que nós possamos nos revestir da graça bendita do Senhor Jesus e de alguma forma permitir que essa graça seja refletida por meio das nossas atitudes, por meio das nossas ações, por meio dos nossos braços estendidos, por meio do cuidado e do amor que nós devemos ter para com o nosso próximo. Que Deus possa nos usar nessa perspectiva. Ser-me-eis testemunhas. Eu conto com vocês para testemunharem a meu respeito, que vocês possam amar, e assim o mundo há de perceber que de fato Deus enviou seu Filho, motivado pelo seu grande amor, incomparável amor. Amém. Vamos continuar aqui agora, versículo 18, não é? Diz assim: no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Ora, o que João está falando? O amor lança fora todo o medo. Quando nós temos o amor de Deus na nossa vida, nós nos sentimos encorajados por esse amor, encorajados para enfrentarmos as lutas sem o temor, porque Deus não nos deu o espírito de covardia, Ele nos deu
espírito de ousadia, e com ousadia nós continuaremos amando, amando e amando. Eu me lembro de um livro muito interessante chamado A Cruz e o Punhal. É um livro verdadeiro, é uma história verdadeira, perdão. É a história do pastor David Wilkinson. E o pastor David Wilkinson desenvolveu um ministério entre drogados. E ele então foi para uma cidade muito violenta nos Estados Unidos. E ele então conheceu lá o principal líder de uma gangue chamado Nick Cruz. E aquele homem era violento, era um jovem violento, um jovem que tinha um domínio sobre os demais. E o pastor David Wilkinson, tão jovem, ainda um jovem pastor, se sentiu levado por Deus para testemunhar do amor de Deus para a sua vida. E ele então perseguia o Nick. E o Nick queria se livrar dele. E houve uma ocasião no filme e também no livro registrado que o Nick falou assim: olha, sai de perto de mim, não fica perto de mim. E o pastor falou assim: não, mas eu preciso estar perto de você. E ele falou assim: se você não sair de perto de mim, eu vou cortar o seu corpo em 1000 pedaços e vou espalhar pela cidade. E o pastor David Wilkinson falou: você pode cortar, que cada pedaço do meu corpo vai te amar, vai continuar te amando. E nesse momento então o Nick Cruz se sentiu tão tocado, confrontado pela demonstração de amor. Aquele homem, Nick Cruz, só para encurtar a história, a ilustração, se tornou um crente, se tornou um pastor, pregador do Evangelho da Graça, do amor de Deus. O amor lança fora o medo. O amor nos encoraja a testemunharmos acerca do Senhor Jesus, que veio justamente como manifestação do amor de Deus sobre as nossas vidas. Versículo 19, já chegando à parte final dessa nossa simples exposição desse texto, diz assim: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E isso é tão importante, por quê? Porque, primeiramente, nós compreendemos a ação de Deus sobre as nossas vidas. Porém, a parte mais importante ainda que eu encontro nessa afirmação é que, se nós amamos porque Ele nos amou, nós amamos com o seu amor. O amor que temos é consequência do amor que Ele teve por nós. Então não é um amor vulgar, não é um amor simplista, não é um amor simplório, é um amor verdadeiro, é um amor significativo, é um amor que nos leva a agir. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro e o seu amor foi tão grande a ponto dele entregar o seu próprio filho para morrer por nós. Então há um envolvimento, uma associação entre o amor que eu tenho e o amor com que eu fui amado. Então eu o amo porque Ele me amou primeiro. Antes eu não tinha esse amor, mas Ele me amou. Então eu passei a ter condição de amá-lo. Não o amo como sendo uma iniciativa pessoal. O amo constrangido por tanto amor com que Ele nos amou. Versículo 20. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Nisso João está nos alertando acerca da grande responsabilidade que nós temos de amar também o nosso próximo, de ver no nosso próximo a possibilidade de nós demonstrarmos que de fato fomos alcançados pelo amor de Deus. Que nós assim façamos, que nós não sejamos hipócritas, que nós amemos também o nosso próximo. Por isso que o principal mandamento não se limita a amar a Deus, mas se estende até amar também o nosso próximo como a nós mesmos. Finalmente o versículo 21. Ora, temos da parte dele, do Senhor, este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também
a seu irmão. Que nós os amemos. Que nós amemos a Deus sobre todas as coisas. Mas que nós demonstremos isso por meio do amor para com o nosso irmão, por meio do amor para com a nossa igreja, por meio do amor para com aquele a quem o Senhor colocar diante de nós. Nós precisamos aprender, nós precisamos crescer. Afinal de contas, nós temos a grande responsabilidade de sermos as testemunhas do varão perfeito, que é o Senhor Jesus Cristo. Ser-me-eis testemunhas. Que nós possamos testemunhar do Senhor Jesus Cristo. E para testemunhar acerca do Senhor Jesus Cristo, é necessário nós amarmos. Amarmos. A cada dia. Que o amor nos leve a perdoar. Que o amor nos leve a acolher. Que o amor nos leve a repartir. Que o amor nos leve a sermos fiéis. Que o amor nos leve a termos cuidado para com o nosso próximo. Que o amor nos leve a sermos bons representantes do Senhor Jesus Cristo aqui neste mundo. Lhe desejo paz, lhe desejo amor, lhe desejo graça abundante sobre a sua vida e sobre a sua família. Que Deus o abençoe. Uma boa noite.